Minha irmã fez falsas acusações contra mim porque me recusei a fornecer álcool para a festa dela. Isso aconteceu há alguns anos. Estou na casa dos 30 agora, mas naquela época eu tinha 22. Minha irmã tinha 18 anos e era a filhinha da mamãe. Felizmente, meu pai tem uma boa cabeça e sempre chamou a atenção de minha irmã para as merdas dela. Mas a interferência da minha mãe sempre significava que minha irmã se safava fácil. Isso é o que aconteceu naquela época. Meus pais decidiram tirar férias para esquiar em Aspen e deixar minha irmã cuidar da casa deles. Eles disseram a ela que não poderia ver festas, mas essa era uma regra que ela ignorou. Um dia depois que nossos pais partiram, minha irmã começou a enviar convites para uma festa. E ela estava prometendo algo de graça. Ainda não vi esse post. Mas minha irmã me ligou e pediu para eu ir buscar algo para a festa dela, porque eu tinha mais de 21 anos e podia comprar legalmente. Ela também queria que eu pagasse por isso e disse que me convidaria para a festa e me apresentaria a uma garota fácil como pagamento. Eu disse a ela que não iria infringir a lei para fazê-la feliz. Ela nunca deveria ter dito às pessoas que sua festa teria álcool. Muito menos fazer uma festa. Ela gritou comigo pelo telefone que eu estava arruinando a vida dela e que ela não podia retirar os convites agora que eles estavam em todo o Facebook dela. Olhei para o post dela e dei uma palmada no rosto. Eu disse a ela que o que ela fez foi realmente estúpido, e ela e suas amigas eram todas menores de idade. Então é ilegal. Ela tentou dizer que só seria ilegal se eu os denunciasse. Eu disse que não denunciaria, mas também não compraria bebida para ela. Ela gritou mais um pouco comigo, então desliguei o telefone. Bem, naquela noite minha irmã deu a festa. E alguém chamou a polícia por haver menores de idade bebendo. Mais tarde, depois de ser presa e confrontada pela polícia, minha irmã quis me culpar falando que eu havia fornecido o álcool que ela estava usando. Acontece que ela invadiu o armário de bebidas do pai e achou melhor me incriminar pelo crime. A polícia veio e me prendeu no meu apartamento no dia seguinte à festa. Eles já pareciam convencidos de que eu era culpado e não me ouviram quando eu disse que nunca estive lá. Mas eu cooperei voluntariamente com eles. Na delegacia, contei a eles toda a história e fiz com que olhassem o post do Facebook da minha irmã. Felizmente, havia algumas pessoas lá que me ouviram. Mas eu ainda tinha que passar a noite em uma cela enquanto meus pais eram chamados. Minha mãe e meu pai voltaram para casa durante a noite e resgataram minha irmã e eu. Mas minha mãe tentou fazer meu pai me deixar na prisão, porque minha irmã também havia contado suas mentiras para eles. Mas meu pai reservou um tempo para falar comigo e olhar o Facebook da minha irmã. Então ele acreditou em mim. Isso causou uma briga entre ele e minha mãe. Quando chegaram em casa, meu pai descobriu que minha irmã havia invadido seu armário de bebidas e falou com a polícia a meu favor. Minha mãe, no entanto, ainda queria que a culpa recaísse sobre mim porque, como ela disse, as acusações estavam arruinando o futuro de seu bebê. Mas minha inocência foi ainda mais comprovada pelo fato de que eu e meu carro fomos vistos saindo do trabalho e, quando cheguei em casa logo depois, pois o apartamento em que morava tinha câmeras de monitoramento do estacionamento. Meu carro não se moveu de lá pelo resto do dia e da noite. Na história de minha irmã para a polícia, eu havia saído de carro e comprado álcool para ela. Mas não fui visto em nenhuma loja de bebidas do condado, e minha conta bancária não mostrava nenhuma transação para a compra de álcool. A casa dos meus pais também tinha uma câmera na porta da frente, e meu carro nunca foi visto na entrada naquele dia. Depois de ser confrontada com esses fatos, a história de minha irmã mudou para dizer que eu já tinha o álcool e dei a ela no meu apartamento. Mas o carro da minha irmã também nunca apareceu no meu apartamento. E havia 3 cervejas baratas na geladeira do meu apartamento e nada de álcool. Minha irmã finalmente teve que desistir de suas mentiras, e meus pais ficaram muito desapontados com ela. Mas minha mãe ainda tentou me convencer a assumir a responsabilidade por minha irmã. Ela veio ao meu apartamento e exigiu que eu dissesse à polícia que era tudo minha culpa.
Eu disse que não iria arruinar meu futuro para minha irmã. Ela se recusou a sair e passou de exigente para implorar. Ela até se ajoelhou e tentou me convencer de que ela e meu pai fariam tudo ficar bem no longo prazo se eu apenas assumisse a culpa agora. Eu disse que preferia viver minha vida pobre do que ter esse crime na minha ficha. Ela teve um ataque enorme de pânico e começou a jogar coisas em mim porque eu me recusei a fazer o que ela queria. Ameacei chamar a polícia e ela saiu do meu apartamento me xingando como uma louca. Eu nunca havia escutado tantos palavrões em minha vida. Ela continuou até chegar ao carro e continuou dizendo que deveria ter me abortado quando teve a chance. Liguei imediatamente para meu pai e contei tudo o que aconteceu. Ele ficou extremamente chateado e começou uma grande briga com minha mãe assim que ela chegou em casa. Ela nem negou nada do que disse ou fez, porque considerou que seria para o bem da filha. Mas meu pai disse a ela que ela não poderia me destruir para salvar minha irmã. Então ele ameaçou se divorciar dela se ela não tentasse consertar as coisas. Ela acabou chorando e depois disse que faria o que ele quisesse. Meu pai disse que era aconselhamento de casais e famílias, ou era divórcio. Minha mãe assinou um acordo pré-nupcial antes de se casar com ele e realmente não teve escolha. No aconselhamento familiar, eu a questionei sobre como ela sempre acreditou nas mentiras de minha irmã. Minha irmã tentou dizer que não eram mentiras. Mas cada um que apontei ao longo dos anos disse o contrário. Eu reservei um tempo para escrever uma lista de todos os que eu conseguia lembrar da última década que tinham provado que ela mentiu. E minha mãe e minha irmã foram forçadas a ficar em silêncio enquanto eu lia todos eles. Eles tentaram interpor repetidamente, mas meu pai e o conselheiro as silenciaram. Minha irmã agora provou, sem sombra de dúvida, ser uma mentirosa e uma manipuladora, simplesmente se calou e se recusou a dizer mais alguma coisa ao conselheiro. E minha mãe finalmente se desculpou comigo. Mas foi obviamente um pedido de desculpas forçado porque ela parecia tão desconfortável fazendo isso. Eu disse a ela que seu pedido de desculpas era muito falso, e depois de tantos anos de favoritismo o estrago já estava feito. Meu relacionamento com ela nunca se recuperou, porque ela estava convencida de que eu era culpado, não importa o que fosse dito, até que minha irmã admitisse a verdade e depois quisesse que eu fingisse ser o culpado. Ela queria proteger sua filha favorita de qualquer possível. Mas nada saiu do jeito dela. Então ela voltou a chorar por causa disso. Quando minha irmã foi ao tribunal, minha mãe implorou ao juiz para pegar leve com minha irmã pelas acusações de beber e dar álcool a outros menores de idade, além de tentar me incriminar por seu crime. Ela também resistiu à prisão quando a polícia chegou e encerrou a festa. Ela estava muito bêbada quando isso aconteceu. Eles a mantiveram em uma cela durante a noite para ficar sóbria, e então ela disse à polícia que fui eu quem forneceu o álcool. O pedido de minha mãe, junto com o advogado implacável que meus pais contrataram, fez com que o juiz fechasse um acordo, desde que minha irmã se declarasse culpada. O que ela não queria fazer. Mas seu advogado recomendou fortemente que ela aceitasse o referido acordo para evitar a prisão, porque não havia outra maneira de impedi-la de cometer um crime em seu registro. O advogado da minha irmã usou o fato de que o álcool não havia sido comprado naquele dia, mas antes, ele já estava na casa muito antes da festa acontecer para ajudar a diminuir as cobranças. O Facebook da minha irmã também foi completamente excluído por ela assim que ela conseguiu, a fim de ocultar a postagem. O juiz só queria acabar com o caso, então minha irmã saiu com uma multa enorme que nossa mãe pagou a maior parte do próprio bolso e alguns anos de liberdade condicional. Ela também foi obrigada a fazer terapia por nosso pai. Ela nunca demonstrou remorso real pelo que fez. E só tinha animosidade por mim, não importa o quão errada ela estivesse. Ela acabou sendo diagnosticada como narcisista depois que seu pai a fez ir ao médico. Depois que sua liberdade condicional e 4 anos de faculdade terminaram, ela decidiu que iria sair de casa para a Califórnia e nunca mais voltar depois de conseguir um bom emprego. Ela atualmente trabalha em um escritório em Los Angeles, e não nos falamos há anos. Papai conseguiu aquele emprego para ela, e ela não demonstrou nenhum apreço real por isso.
Até minha mãe desistiu de ela voltar para casa nas férias e de nós sermos uma família novamente. E isso a rasgou por dentro por alguns anos. Mas agora ela é apenas amarga. Ela realmente não me culpa mais. Mas parecemos apenas mostrar indiferença um ao outro. Só porque minha irmã a cortou não faria de mim um novo favorito. Significa apenas que minha mãe perdeu o bebê e não vai recuperá-lo. Ela não pode deixar meu pai porque depende demais dele, apesar de ter sua própria carreira. Ela nunca iria querer ficar sozinha novamente. Então ela acabou de se tornar uma casca de seu antigo eu. As coisas entre mim e meu pai ainda estão ótimas. Ele praticamente deserdou minha irmã pelo que ela fez e parou de se importar se ela nunca mais falar com ele. Ele e minha mãe nem dormem mais no mesmo quarto. Ela se mudou para o quarto de hóspedes há cerca de 5 anos e ficou lá. O casamento deles é realmente apenas um papel atualmente. Informação: é crime ou contravenção fornecer álcool a menores. E minha irmã forneceu álcool roubado para pelo menos uma dúzia de pessoas com menos de 21 anos. Edit: sim, meus pais são ricos. Principalmente meu pai, que é empresário. Na verdade, ele possui vários negócios. Um grande e alguns menores. Ele ainda possui um dos postos de gasolina locais. A cidade em que vivemos está cheia de policiais entediados que estão ansiosos para entrar em ação. Também ouvi dizer que alguns dos menores presos naquela festa também era filho de policiais. O que não ajudou em nada quando os policiais vieram atrás de mim. A razão pela qual a investigação foi tão longe é porque meu pai a empurrou. Também me esforcei para fornecer algumas das evidências. Como a gravação do meu trabalho, do prédio do meu apartamento e meus extratos bancários mostrando que não comprei o álcool. O resto meu pai pediu. Ele pediu a um advogado para conseguir as gravações de todas as lojas de bebidas do condado naquele dia. Embora minha mãe tenha tentado convencê-lo a não fazer isso. No final, isso foi demais para provar que minha irmã era uma mentirosa, porque ela tentou manter sua história. Mesmo depois que meus pais descobriram que ela pegou o álcool do armário de bebidas de meu pai. E sim, meus pais perderam 1 tonelada de dinheiro basicamente pagando o tribunal para rejeitar a maioria das acusações de minha irmã. Minha irmã teve que pagar 10%. E isso é só o pouco que meus pais a fizeram pagar. Eles ainda pagaram por sua faculdade depois disso também. Então, as pessoas chamando isso de drama de gente rica estão exatamente certas, porque é exatamente isso. Na época em que isso aconteceu, eu ainda estava na faculdade. Mas meu pai insistiu que eu tivesse um emprego de meio período para aprender o valor do trabalho. E ele estava exatamente certo sobre isso. Minha família é rica. Mas meu pai tentou me impedir de agir como um mimado enquanto crescia. Até comprei meu primeiro carro com o dinheiro que ganhei trabalhando meio período. Mas não posso dizer o mesmo da minha irmã, pois minha mãe a tratava como uma princesa. O resto da família como um todo também odeia minha irmã depois do que ela fez naquela época. Portanto, não havia muito amor perdido quando ela nos afastou, exceto por minha mãe. Ela chorou por isso muitas vezes durante um ano inteiro. Edit 2. Sim, isso aconteceu nos Estados Unidos. E sim, foi estúpido o jeito que a polícia me prendeu. Meu pai teve algumas palavras muito fortes com ele sobre isso. Mas acho que os policiais não tinham nada melhor para fazer. E a prisão foi apagada do meu registro depois que fui provado inocente. Mas como alguém nos comentários apontou, é assustador o quão facilmente sua liberdade pode ser tirada. Tenho evitado instintivamente a polícia desde que isso aconteceu. Para eles, prender o filho de um cara rico deve ter sido um grande escândalo esperando para acontecer. E não, ninguém ficou ferido por dirigir ao cuidado. Mas falei com meu pai e ele disse que houve alguns acidentes porque alguns dos menores entraram em seus carros e tentaram ir embora. Considerando que eu vi que algumas das pessoas eram filhos de policiais, isso só piorou as coisas para mim. Os policiais que me prenderam pareciam de meia idade. Então,
Se os filhos deles estavam envolvidos, isso pode explicar por que eles me trataram como se eu fosse culpado. Aqueles que dizem isso é falso. Eu queria que fosse. Porque é tão estúpido que realmente deveria ser. Mas minha irmã ingrata quebrou nossa família. E ela quase destruiu minha reputação também. Hoje em dia, todos na cidade a esqueceram. Ela perdeu a maioria, se não todos os seus amigos depois daquela festa. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou.